No livro de 1 Reis, no capítulo 13, versículo 1 a seguir, nos diz assim. O título é O Homem de Deus que veio de Judá. Por ordem do Senhor, o homem de Deus veio de Judá a Betel. Quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, clamou o homem contra o altar, por ordem do Senhor: altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal. Este é o sinal de que o Senhor falou: o altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Tendo o rei Jeroboão ouvido a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Deus, te louvamos pela tua presença, te louvamos pela tua palavra, te louvamos por esta rica e maravilhosa oportunidade. Já não vivo eu, mas o Senhor vive em mim. Que eu diminua, o Senhor cresça, para a glória do teu nome. Amém. Nós estamos aqui na palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 13, a partir do verso 1. Deus envia agora um profeta de Judá a Betel para condenar aquela prática que estava sendo realizada ali pelo rei Jeroboão. E Deus falou que faria ali um sinal. E o sinal que Deus prometeu que faria para provar que o recado vinha da parte de Deus, que a mensagem vinha da parte de Deus, que era realmente um recado de Deus, uma ordem de Deus. E é que aquele altar se fenderia, ele se rachava, iria se partir em duas partes, ele iria abrir-se ao meio. E agora Deus ordenando ao seu profeta que saísse de Judá montado em um jumento, que era o carro de luxo do momento, que era o veículo mais especial daquela época. E ele agora albardou o seu jumento, ou arriou o seu jumento, e seguiu levando ou obedecendo uma ordem de Deus, levando a mensagem até o rei Jeroboão. Uma distância aproximadamente uns 17 quilômetros. E quando ele chega ali, eles estavam preparando para o sacrifício. Eles estavam ali preparando realmente para o seu ritual. E agora chega o profeta trazendo a mensagem da parte de Deus. Diz: olha, rei Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus está contra ti e contra a sua idolatria, está contra os seus princípios. E a ordem de Deus, o sinal de Deus, a prova que Deus não está se agradando, é que hoje esse
altar vai se fender, vai se partir, vai rachar, e toda a cinza que está sobre ele, queimadas dos sacrifícios, vai cair sobre o chão, vai se derramar. Este é o sinal da parte de Deus. Esta é a prova que Deus me enviou. Esta é a confirmação que eu sou um profeta de Deus e que estou vindo da parte de Deus para dizer para ti que esse altar vai se fender. E quando o profeta disse estas palavras, esta afirmação, o rei Jeroboão, juntamente com a grande multidão, com seus sacerdotes, ele se irou, ele se indignou e estendeu a sua mão em direção ao profeta e disse: pegai-o, segura ele para mim, domina ele. Irado, revoltado, indignado. E quando ele estendeu a sua mão, para a sua surpresa, quando ele pensou em baixar a sua mão não baixava mais. A sua mão ficou totalmente paralisada, paralítica. Em algumas traduções bíblicas fala que a mão dele secou, se mirrou, paralisou. Já era um sinal de Deus contra o próprio rei Jeroboão. Já era uma ação de Deus, provando realmente que com um homem de Deus, com um profeta de Deus, com alguém que tem compromisso com Deus, com alguém que anda na presença de Deus, com alguém que realmente zela pelo nome de Deus, pela causa de Deus, não se deve tocar, não se deve apontar, não se deve levantar contra, e principalmente contra uma mensagem da parte de Deus. E agora, quando o rei pensou em descer a sua mão não descia mais, a sua mão ficou paralítica, ficou no ar, sem poder mover. Ele agora humilhou e disse: olha, homem de Deus, profeta, ora a Deus, clama a Deus, para que a minha mão normalize. E o profeta agora orou a Deus, e no mesmo instante, a sua mão voltou normal como antes. E naquele mesmo instante, aconteceu o que Deus havia falado. A mensagem de Deus, a ordem de Deus se cumpriu. O altar se fendeu e as cinzas que estavam sobre o altar se derramou. Porque quando Deus fala, acontece. Quando Deus promete, Ele faz. Deus não é um homem para que minta. Deus não é um homem para que se arrependa. E agora, quando o rei viu a sua mão sarada, sua mão normalizada, ele quis comprar o profeta, ele quis realmente presentear o profeta, ele quis realmente conquistar o profeta. Disse: olha, vão para a minha casa, e lá você vai descansar, lá você vai comer pão, vai tomar água, você vai ter um banquete para você. E eu quero te dar um presente, eu quero te presentear, eu quero te honrar. E o profeta agora, ele tinha da parte de Deus uma ordem. Deus não pede ninguém, Deus não pede a mim, a você, para fazer, para servir a Ele. Deus nos dá uma ordem, e a ordem de Deus, nós temos que, de coração, com alegria, com prazer, obedecer, com gozo, com satisfação. Deus não pede, porque Ele é Senhor e nós somos servos. E se somos servos, nós temos que estar na qualidade de servir o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Deus que fez os céus e a terra. E servir bem feito, e fazer o melhor, e servir com alegria, com gratidão. E o profeta falou: a ordem de Deus
é que eu não volte pelo caminho que vim, e que nessa terra eu não venha tomar água, eu não venha comer pão, eu não venha descansar, tão somente eu venha cumprir com a minha missão de profeta, de anunciador da mensagem de Deus, e voltar por outro caminho. Essa era a ordem de Deus, e essa era a incumbência do profeta. E o profeta agora montando no seu jumento, que era o seu carro de luxo, e ele agora seguiu por outro caminho, de volta. E a palavra de Deus nos fala que naquela cidade existia um profeta velho, e ele não estava naquele momento de todo acontecimento, mas os seus filhos estavam. E quando ele chega em casa, os seus filhos contam para ele o acontecido. Olha, veio um profeta, um homem de Deus de Judá, da parte de Deus, e anunciou que o altar iria se fender, iria se partir, porque Deus está virado, Deus está vindo com tanto pecado. E aconteceu o que o profeta falou, aconteceu. Falou assim, e cadê o profeta? Falou, ele foi embora. Mas qual caminho ele seguiu? Falou, ele seguiu por esse caminho. Ele veio por esse, mas seguiu por esse. Mas vocês não chamaram ele para descansar, para se repousar? Falou, não. Ele falou que ele recebeu uma ordem da parte de Deus, que ele não poderia voltar pelo caminho que ele veio, e nem comer pão, nem beber água nessa cidade, e nem descansar, nem repousar. Era a ordem de Deus. E ele seguiu por esse caminho. E o profeta velho agora pediu para os seus filhos albardar, ou seja, arriar, colocar o arreio, o freio no seu jumento. E ele agora seguiu em busca ao encontro do profeta, do homem de Deus, procurando alcançar. E ele andou uma certa distância, e lá debaixo de uma árvore, na sombra, estava sentado descansando o profeta de Deus. E ele chegou, cumprimentou e falou, você é o homem que veio de Judá, Betel, trazer uma mensagem da parte de Deus a Jeroboão, e o sinal que a mensagem é da parte de Deus, que o altar iria fender, a cinza ia cair. Falou, sou eu mesmo. Ele falou, aí ele se identificou, ele se apresentou, também sou profeta, só que eu não estava lá no momento. E a Bíblia nos fala que ele é o profeta velho. E quando ele estava falando com o homem de Deus, falou assim, vamos voltar para minha casa, alimentar, tomar água, descansar, vamos conversar. Ele falou, não posso, a ordem de Deus é que eu não voltasse pelo caminho que vim, e nessa cidade eu não bebesse água, não comesse pão, não descansasse enquanto não cumprisse a minha missão da parte de Deus. E agora o profeta velho mentiu. Falou, olha, eu estou te procurando, eu vi o seu encontro, porque um anjo de Deus me enviou, trouxe uma mensagem para mim, dizendo que era para mim te procurar, para você voltar para casa. E o profeta de Deus deixou ser enganado, porque naquela hora aquele profeta velho estava mentindo. E ele voltou para a casa daquele profeta velho, e ali ele alimentou-se, ele saciou-se, tomou água,
descansou, e quando ele estava ali todo tranquilo, todo acomodado, Deus agora permite, porque Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, aonde Ele quer, Ele faz o que quer, porque Deus, Ele usa a jumenta, Ele usa o animal, Ele usa até o ímpio. Quando Deus quer falar, Ele fala, Ele tem a forma de agir na terra, de falar comigo e com você. Às vezes eu e você está sendo rebelde, desobediente, negligente. Ele usa quem Ele quer, mas o importante é que o recado de Deus é transmitido. A mensagem de Deus, ela vai chegar ao meu ouvido, ao seu ouvido, ao meu coração, ao seu coração. E agora, quando eles estão sentados ali, Deus usa a boca do profeta velho e fala com aquele profeta, homem de Deus que veio de Judá: você fosse rebelde, você me desobedeceu, você deu ouvido à mentira, você deixou o homem te enganar, você deixou o inimigo te enganar, porque você recebeu uma mensagem da minha parte. E anjo, mensagem de anjo, não é maior do que a mensagem de Deus. Quantas pessoas estão aí ouvindo mensagens mentirosas, enganosas, falsas, sendo iludido, aceitando, concordando com mensagens mentirosas, e já receberam mensagem da parte de Deus. Deus já te deu uma ordem, Deus já te deu uma palavra, Deus já te ordenou da forma que Ele quer que você viva, da forma que você caminhe na presença dEle. O que você precisa fazer para agradar Ele, para Ele ser glorificado na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, no dom, no talento que Ele te deu. Mas você está ouvindo, você está aceitando ser enganado, você está gostando, a sua carne está se deliciando, está sentindo prazer, mas a sua alma, meu irmão, minha irmã, como profeta de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, está gemendo, está chorando, porque dentro de você, você sabe que você está alimentando a ilusão, a mentira. Você está concordando, você está fazendo parceria com a mentira, com o engano, com a ilusão. E aquele profeta recebeu aquela mensagem e disse: porque você fosse rebelde, você não será enterrado, você na cova, na sepultura dos seus pais. Você não será digno de ser sepultado na sepultura de seus pais, na sepultura de um profeta honrado, porque você deixou de obedecer a minha voz para obedecer voz mentirosa, voz enganosa. E falou assim: e um leão vai te matar, um leão vai te destruir. E agora ele montou naquele jumento e seguiu a sua viagem. E diz a palavra que quando ele estava em uma certa distância na sua caminhada, em retorno para Judá, um leão apareceu no meio do caminho e pulou sobre ele, derrubou ele do jumento e matou ele. Não comeu, a Bíblia diz que ele não foi estraçalhado, mas o leão matou, porque era profecia. Deus tinha falado que iria acontecer. Quando Deus falar com você, quando Deus falar comigo, mesmo que nós tenha que às vezes contrariar o homem, contrariar às vezes alguém, às vezes nós temos que perder, às vezes nós temos que renunciar, às vezes nós temos que abrir mão de muitas coisas, mas é melhor obedecer a voz de Deus, é melhor obedecer a revelação de Deus, a profecia que vem de Deus, a palavra de Deus, porque seremos honrados, nós vamos ter êxito. Deus vai continuar comigo, com você.
E nós não seremos envergonhados, nós não seremos decepcionados, nós não seremos destruídos, porque nós estamos dentro da vontade de Deus, nós estamos dando ouvido à voz de Deus, nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Às vezes corremos risco de ser destruída a nossa carne, que após destruir nossa carne, nada mais eles podem fazer. Mas se nós tivermos obediência a voz do Espírito de Deus, a nossa alma tem um galardão, a vida eterna, a coroa eterna, o céu nos espera, o céu de glória nos espera. E eu quero dizer para você, a primeira coisa aqui, o primeiro erro daquele profeta, aquele homem de Deus, ele parou para descansar debaixo de uma árvore. Quantos profetas de Deus, cantores, levitas, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, estão parando, quer folgar-se, quer descansar. Deus falou que para nós o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é nos céus. E ele parou. Um dos grandes erros dele. Segundo erro, ele acreditou na mentira. Porque quando aquele profeta velho, quando fala profeta velho, está falando de alguém que um dia andou na presença de Deus, um homem que agora só tinha o título de profeta, só tinha o nome de profeta, só tinha o rótulo de profeta, mas era um desviado, era alguém realmente que não estava mais em comunhão com Deus, alguém que realmente não estava mais na presença de Deus. Ele acreditou no profeta velho, na mentira, numa mensagem enviada pelo anjo, como o profeta mentiu. Ele mentiu que o anjo enviou para ele uma mensagem, o anjo falou com ele, e na verdade o anjo não tinha falado com ele. E quem tinha falado com o profeta, o homem de Deus que veio de Judá a Betel, era o próprio Deus. Se Deus já falou com você, meu irmão, se Deus já falou com você, minha irmã, jovem, dá ouvido, não fica aí realmente procurando minimizar, procurando realmente facilitar, procurando atalho no seu ministério, no seu chamado. Se Deus já falou que é você, é você. Se Deus já te enviou, vai. Se Deus já ordenou, vai. Faça. Porque Deus conta contigo. Deus acredita em você. E o terceiro erro do profeta foi porque ele voltou para trás. Quantos estão voltando para trás? Quantos estão desistindo? Quantos estão negociando o seu ministério, o seu chamado, o seu dom, o seu talento? Mas sabe o que custou para aquele profeta, homem de Deus? A sua própria vida, a sua vergonha, e a sua derrota, e a sua morte. E nesta hora, eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus por você, profeta de Deus. Deus continua contando com você. Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida. A Bíblia fala, se não haver profecia, o povo de Deus se corrompe. Você que é profeta, principalmente nos dias de hoje, ser profeta de Deus é muito difícil. Não está sendo fácil. Mas fica na posição de homem de Deus. Mantenha o caráter de homem de Deus e mulher de Deus. Permaneça com a sua vida no altar. Mesmo que você tenha que renunciar. Mesmo que você tenha que abrir mão de muitas coisas. Mas eu te aconselho.
E quero te dizer, vale a pena permanecer na posição do profeta de Deus. Você que é levita, continue louvando, continue adorando, ser levita, louvar a Deus, ser compositor, ser cantor evangélico, ser alguém que toca um instrumento na casa de Deus, alguém que tem um dom, tem um chamado. É árduo, é espinhoso, porque quando você faz para agradar a Deus, você faz para Deus ser glorificado, para Deus realmente, a aprovação de Deus, não é fácil, é um alto preço, é muita renúncia, é muita entrega, muita dedicação, mas vale a pena. E eu quero te dizer, permaneça na vocação que você foi chamado. Deus conta com você. Muitas almas estão gemendo, estão morrendo ao nosso redor. Às vezes queremos ser missionários e muitas das vezes não passamos no teste de Deus. Muitas vezes somos desaprovados por Deus, porque às vezes não temos a qualidade de crente, de homens de Deus, de mulheres de Deus, para pregar nem para a nossa família, nem para os nossos amigos, aqueles que estão ao nosso redor, ao nosso derredor. Às vezes 100 metros ao nosso redor, o diabo está matando, está roubando, está destruindo. E a culpa é minha, a culpa é sua, porque calamos, porque às vezes o nosso testemunho não fala à altura de nós ter a oportunidade, a coragem de pregar o Evangelho. Deus conta comigo, Deus conta com você. Eu quero te dizer, Jesus te ama. Que Deus abençoe. Em Cristo Jesus, estou orando nesta hora por você. Você que está enfermo e acredita que Deus te cura agora, eu quero ministrar cura na sua vida. Eu quero ministrar saúde. Eu quero ministrar portas abertas. Eu quero ministrar a renovação do Espírito de Deus na sua vida. Você que há muito tempo não fala em línguas, você foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, recebeu dons de línguas. Está apagado, está desanimado, está prostrado, está desmotivado. Eu quero orar por você. E Deus estará te renovando, Deus estará te avivando, Deus está te enchendo, te tocando aí agora. Estou orando por você. Quem sabe você foi vítima de uma obra de macumbaria, de feitiçaria. Quem sabe foi lançado contra você, contra o seu lar, contra o seu casamento, contra a sua família, uma maldição. E eu quero orar por você. E eu creio no meu Deus, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que foi lá em Betel e fez fender aquele altar. É o meu Deus, é o seu Deus. Ele está comigo, Ele está com você. Nesta hora estou orando por você. Se você crê, se você acredita, Deus fará por você nesta hora, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te louvo, eu te glorifico por esta oportunidade de estar louvando o Teu nome e ministrando a Tua palavra. Eu nada sou, mas o Senhor tudo é. E de estar orando e intercedendo por milhares e milhares de vidas. Levanta, Senhor, o caído, fortalece o fraco, dai ânimo ao desanimado, enche o que está vazio, liberta o oprimido, quebra as cadeias, algema os grilhões, repreende os demônios, desfaça todas as obras dos demônios nessa hora. Destrói toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, candomblé, magia negra, umbanda, quimbanda, toda amarração. Toda palavra de maldição que foi lançada contra esse homem, contra essa mulher, contra esse jovem, contra essa jovem, esse adolescente, essa criança, este casamento, esse matrimônio. Sai espírito da enfermidade, sai toda doença, inflamação, infecção. Aonde estiver alojada essa doença e essa enfermidade, sai em nome de Jesus Cristo. Mas que haja libertação, que haja restauração, que haja renovo, que haja avivamento, que haja portas abertas, que haja restauração, que haja salvação de almas nesse momento, em nome do Pai,
em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Que Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.